pessoal, sejam bem-vindos ao Portal Gini. Sou Lilian Zaira e neste vídeo vou falar um pouco sobre a questão dos arquétipos que existem e a forma como eles podem nos ajudar para que alcancemos aquilo que nós queremos na nossa vida, seja sucesso profissional, seja prosperidade, seja o respeito das pessoas, seja conseguir passar uma certa imagem, seja atrair aquilo que nós queremos para a nossa vida, atrair o público que nós queremos para o nosso negócio, seja atrair mesmo amor, simpatia e, por um lado negativo, também atrair coisas negativas através dos arquétipos, porque os arquétipos eles possuem uma força universal e que age diretamente no inconsciente das pessoas, trazendo sensações de prazer e contentamento, alegria, esperança, etc. Ou eles trazem sensações desagradáveis e eles também agem de forma a atrairmos aquilo que se assemelha a nós. E os arquétipos eles são realmente usados o tempo todo, mesmo que nós não estejamos percebendo a atuação desses arquétipos na nossa vida. Nós costumamos ser direcionados a determinados locais, a determinadas pessoas, porque sentimos de alguma forma alguma atração ou alguma repulsão a determinados lugares, a determinadas pessoas, e isso tem a ver com a linguagem dos arquétipos, tem a ver com o que nós costumamos ver, com o que nós costumamos escutar, com o que nós costumamos sentir de um modo geral, principalmente através da visão, seja através de símbolos, de cores, seja através de objetos, enfim, existem várias maneiras de se projetar algum arquétipo em determinados tipos de situação. E o que eu quero dizer nesse vídeo é que nós podemos alcançar o sucesso nos nossos empreendimentos ou nós podemos fracassar deliberadamente nos nossos projetos por conta de não sabermos como trabalhar estes arquétipos a nosso favor. Bom, o que acontece às vezes? A gente vê um estabelecimento comercial, por exemplo, que é um grande sucesso, as pessoas mal abrem aquele estabelecimento e na primeira semana, na segunda semana, na terceira e por aí vai, começa a lotar. Começa a ficar cheio de gente aquele lugar e de repente, ou um outro lugar que a gente não vai poder dizer assim, vamos dar como exemplo, um restaurante ou um bar, e a comida assim não é ruim, mas não entra ninguém, não se sabe muito bem o que acontece naquele estabelecimento, que ninguém vai. Ou da mesma forma a gente pode pensar em outros tipos de estabelecimento, que seria, por exemplo, uma loja de roupas. Ninguém entra naquela loja de roupas, alguma coisa tem ali que afasta as pessoas. Bom, eu quero dizer que os arquétipos eles atraem e eles também fazem com que uma pessoa se afaste daquele ambiente ou não tenha confiança suficiente em determinada pessoa ou em determinado lugar. E por quê? Eu vou dar um exemplo assim também bem simples. Por que será que isso acontece? Porque existem lugares que prosperam, que fazem um sucesso imediato, as pessoas aprovam assim logo de cara. Nós devemos assim não colocar dentro os quesitos de força de vontade, trabalho e perseverança e tudo mais, no quanto aquela pessoa investiu naquele lugar. Não, porque assim, o ponto aqui é falar dos arquétipos. Por exemplo, uma pessoa ela monta
um estabelecimento de doces e de bolos, tá? E o que você espera de um estabelecimento de doces e de bolos? Você espera que seja um lugar bonitinho, que tenha cores claras, talvez em tonalidades de cores pastéis, por exemplo, um rosinha, um beijinho, uma cor que lembra chocolate, porque você vai olhar para aquela cor e você vai sentir na sua memória afetiva, você vai lembrar de quando você come um bolo de chocolate, aquele prazer que você sente, e aquilo vai mexer com você, dentro de você, com seus neurônios, aquele arquétipo, ele vai alimentar aquilo e você vai se sentir bem naquele ambiente, tomando um café, comendo uma fatia de bolo, por exemplo. Agora, se você vai num lugar onde vende bolo, por exemplo, e o lugar ele tem uma cor azul bem fria, que remete a uma tranquilidade muito grande, mas o azul normalmente é uma cor que não está associada ao paladar, né? Não está associada à vontade de você degustar um doce ou qualquer coisa que seja. Se você vai numa hamburgueria, por exemplo, e tudo, a parede é decorada de azul, e você não vai sentir inconscientemente uma vontade, uma fome. Você é capaz de você até perder a fome se você entra num lugar de alimentação e as paredes são azuis. Você pode inclusive ter a impressão de que a comida deste lugar ela não tem tempero algum. Inconscientemente isso acontece. Você pode ter a impressão que essa comida ela não tem sal, ela não tem açúcar, ela não tem tempero. Então, simplesmente, você não sente atração por aquilo. A publicidade, ela trabalha muito bem essa questão dos arquétipos e trabalha isso na mente das pessoas de uma forma inconsciente. Então, as cores ali, elas são escolhidas de forma proposital para induzir um estado emocional nas pessoas que seja propício para que elas consumam aquele produto, né? E normalmente as propagandas são assim em todos os seus segmentos. Por exemplo, uma propaganda que quer vender uma coisa refrescante, um refrigerante, uma cerveja ou de repente água mesmo, ela vai causar uma sensação assim de calor extremo quando você estiver vendo aquela propaganda e consequentemente do alívio daquela sensação de sede, né? E os arquétipos, eles têm uma força que podem trabalhar a nosso favor em diversos níveis. E um deles, por exemplo, é trabalhando a nossa autoestima. Os arquétipos, eles existem muitos, assim, você pode usar um animal como referência, por exemplo. No caso, você está começando um trabalho que exige uma certa liderança da sua parte, por exemplo. Então, o que eu posso aconselhar? Se você tem um pouco assim de timidez ou uma autoestima às vezes um pouco vacilante, nem sempre você está se sentindo com energia suficiente para lidar com as pessoas ou para lidar com situações de liderança, é legal que você tenha na sua mesa de trabalho ou que você tenha mesmo no ecrã do seu smartphone, na tela do seu computador, a imagem de um leão, por exemplo, porque o leão ele transmite uma coisa muito solar positiva, de liderança, ao mesmo tempo assim, de autoconfiança, de generosidade, que é muito positiva. Então, nesses casos, tenha um leão na mesa de trabalho ou nesses outros objetos que eu citei. Por exemplo, se no seu trabalho você exige uma certa concentração, você pode, por exemplo, ter um objeto. Eu tenho aqui, ó, 2 corujas, que elas simbolizam assim a sabedoria, elas também simbolizam o conhecimento. E esse arquétipo aqui de 2 corujinhas, por exemplo, elas também simbolizam proteção, comunicação, que são coisas que eu considero importantes e que eu busco obter dentro de mim
essas qualidades positivas deste arquétipo, né, que são as corujinhas. Vocês podem notar, por exemplo, que lideranças de muitos países, de alguns países, ou algumas pessoas gostam muito de utilizar a liderança da águia, por exemplo, também. Pessoas que gostam de lidar com a questão da transmutação energética ou da cura, usam a serpente, né? Que é um arquétipo que tem esse lado positivo, o lado da transformação. Muitas pessoas que buscam um sucesso na vida, elas utilizam o pentagrama como forma, né? Como se fosse uma estrela, por exemplo. Porque a estrela, ela é um arquétipo também de sucesso, né? De brilhar, de estar alvo dos holofotes, por exemplo. Então as pessoas utilizam muito estrela. Você pode notar que existem muitas atrizes, muitas pessoas que gostam de estar em evidência, que tem, por exemplo, tatuagens de estrelinhas. Elas dizem que são estrelinhas, mas na verdade corresponde ao símbolo do pentagrama, que carrega em si uma força muito grande. Então, gente, é bem por aí a questão dos arquétipos. Vocês podem utilizar eles de diversas formas para que auxiliem no sucesso na vida de vocês, certo? Então, é no escritório, é no trabalho. No trabalho você tem que usar a cor certa. Você pode colocar um som que seja um tipo de som agradável, que vai atrair aquele público que você procura. Você pode utilizar mesmo na sua própria aparência. Se você quer ter uma aparência que atrai determinado tipo de pessoa na sua vida, você pode utilizar os arquétipos. Tem o arquétipo do intelectual, tem o arquétipo da pessoa que dá uma sensação de seriedade, né, de segurança. Então, existem infinitas formas de se usar isto ao seu favor. Basta que você saiba definir um objetivo também. Você tem que saber exatamente onde que você quer chegar, o que você está buscando, o que você quer atrair para sua vida e utilizar tudo isso ao seu favor. E lembrando que existem os arquétipos negativos também, e existem pessoas que sabem utilizar esses arquétipos negativos porque eles querem atrair determinado grupo de pessoas, por exemplo, que são definidas por tribos, né? Esses arquétipos negativos, eles são aqueles que estão relacionados a coisas mais obscuras, né? A coisas relacionadas a questões da morte. E aqueles arquétipos, eles meio que definem um grupo, coisas de caveira, por exemplo, entre outros, tá? Alguns até que podem provocar um certo medo nas pessoas também, e todos, assim, transmitem algum tipo de comunicação que seria mais ou menos subliminar, tá? Eu acho que deu para entender bem, assim, aquilo que eu quis dizer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês alcancem muito sucesso utilizando arquétipos na vida de vocês aqui nesse ano de 2018, né? Que é regido por Júpiter, e é justamente o que me fez eu ficar inspirada para fazer esse vídeo falando disso, porque estou desejando assim crescimento na vida das pessoas e que nós fiquemos resolvidos esse ano. E com muito crescimento, com muita abundância, prosperidade e sucesso a todos. Fico agradecida e, por favor, deem um like no vídeo e se inscrevam no canal para vocês receberem as informações e receberem os vídeos novos. Agradecida.